Bom, pessoal, nesta madrugada deste sábado, faleceu de infarte o ex-secretário do governo Jair Bolsonaro, o Gustavo Bebiano, que tinha muita coisa a contar sobre o Jair Bolsonaro, a política do Jair Bolsonaro, o que envolve o Jair Bolsonaro. O Bebiano era um amigo íntimo do Bolsonaro, mas ele foi afastado da Secretaria da Presidência da República, primeiro por causa do Carlos Bolsonaro, que fez tudo para afastar ele. Depois que ele foi afastado, ele passou a fazer críticas ao Jair Bolsonaro. Torcia para o sucesso do governo Jair Bolsonaro, mas lamentava o caminho que o governo estava tomando, principalmente pelo ódio, movido pelo ódio. O Gustavo Bebiano, ele deixou 2 cartas para o ator Carlos Vereza, que temos aqui a Globo, o jornal O Globo trata desse assunto, é sobre isso que vamos falar nesse vídeo agora. O Gustavo Bebiano, ele passou a fazer críticas duras ao Jair Bolsonaro e temia pelo ódio que estava movendo esse governo. Nas redes sociais, tem muitas críticas sobre essa história da morte do Gustavo Bebiano, que precisa ser investigada. Ele faleceu de infarte, mas no mínimo também é estranha. Muitos jornalistas consideram isso muito estranho. E aí precisa ser investigado. O que também enrola na rede social é sobre as cartas que ele deixou, o dossiê que ele deixou e entrevistas que ele deixou sobre o governo Bolsonaro, sobre o que ele pensa do Bolsonaro. Aqui no jornal O Globo temos o seguinte: Vereza diz que vai entregar à viúva carta de Bebiano a Bolsonaro. Então a carta existe. Já vimos aí que a carta existe de fato e deixou com o Carlos Vereza, o ator Carlos Vereza, que na verdade não é uma pessoa, digamos, politizada. Se assemelha mais, podemos dizer, se classifica mais como uma pessoa voltada para a direita. Mas no caso aí o Bebiano era amigo também, pelo jeito, do Carlos Vereza e confiava também nele, assim como confiava no Bolsonaro. Deixou uma carta como um amigo do Bolsonaro e também com muitas críticas. Segundo o Carlos Vereza, ele não leu essa carta. E o Carlos Vereza vai deixar essa carta com a viúva do Gustavo Bebiano. Em sua última entrevista, o ex-ministro contou ter deixado cartas para um dia o presidente ler. E aí diz o seguinte: o ator Carlos Vereza, amigo do advogado, do Gustavo Bebiano, que morreu de infarto aos 56 anos neste sábado, afirmou que pretende entregar a carta deixada por Bebiano para Renata, a viúva do advogado. Ao Globo, Vereza disse que caberá a Renata decidir se deseja levar o documento ao conhecimento do presidente Jair Bolsonaro. Vou entregar para a viúva, ela que deve decidir o que fazer com a carta, contou o Vereza. Em sua última entrevista, a primeira como pré-candidato do PSDB à Prefeitura do Rio, o ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência contou ter deixado cartas para um dia o presidente ler. Na conversa com o Globo, há uma semana afirmou não ter guardado mágoa do ex-aliado, mas admite ter medo. Observe, ele fala do medo, esse medo principalmente que envolve o Bolsonaro, o ódio do Bolsonaro no que diz respeito à sua política, a maneira como ele vê o mundo. O Gustavo Bebiano deixa claro que era amigo do Bolsonaro, torcia pelo seu governo, mas também tinha medo. Essa palavra é muito forte. O fato de um ex-amigo, um secretário da Presidência da República chegar a dizer isso, que tinha medo. Então significa que muita coisa ele sabia de muita coisa que tinha por trás do Jair Bolsonaro e da sua família. Ele diz, mas a carta diz aqui, melhor dizendo, a notícia diz ainda: fiz uma carta.
Um dia eu vou publicar essa carta, uma carta linda de um irmão, e entreguei nas mãos de Carlos Vereza para que entregasse ao Jair. Entreguei também ao Onyx e ao general Maynard Santa Rosa, ex-secretário de Assuntos Estratégicos, que se demitiu em dezembro. O senhor chegou no ápice, eu disse, mas toda a energia que eu sinto do senhor é a do ódio. O fato é que quero que o governo dê certo, mas dentro de um ambiente democrático, saudável, respeitando as instituições, afirmou Bebiano. E vale ressaltar quando ele afirma mais uma vez a preocupação que ele tem com o ódio que passou a mover o governo Bolsonaro. E isso é uma prova de fato. O Jair Bolsonaro dissemina o ódio, utiliza as redes sociais para disseminar o ódio, persegue a esquerda, não respeita jornalistas, não respeita a imprensa. E para ele só vale aqueles que batem palmas para ele, assim como aqueles amiguinhos que ficam na frente do Palácio do Planalto, aplaudindo tudo o que ele diz e tudo o que ele faz. O Bolsonaro não aceita crítica, não aceita oposição, não aceita o diferente. E o ódio que ele faz, que ele dissemina pelas redes sociais, isso estimula os seus seguidores a ter mais ódio ainda. E esse ambiente não é bom, porque nós estamos falando de um presidente da República que, queira ou não, é presidente de todos. É presidente até daqueles que não votaram nele. É presidente de todos, não apenas presidente de um grupo, do seu grupo. Nesse caso, o Bebiano tem a razão quando afirma que o governo Bolsonaro está movido pelo ódio. E aí ele associa por isso com o medo que ele fala, o medo que essa dimensão desse ódio pode tomar. Vereza evita comentar sobre o conteúdo do documento, diz não ter lido a carta e que não pretende entregá-la ele mesmo ao presidente Jair Bolsonaro, como Bebiano contou ter pedido. O ator que esteve na posse de Regina Duarte para o cargo de secretária especial de Cultura diz ter se afastado da política de Brasília. E diz mais a notícia: não tenho a menor sedução pelo poder e os crachás oportunistas que se esbarram, desesperado por um cargo qualquer, afirmou no caso o Carlos Vereza. Após a posse de Regina, o ator contou ter recebido um convite do governo para assumir um cargo na pasta. Fui convidado, vou dar uma pensada. Eu não sei para qual cargo, acho que é para falar besteira, brincou Vereza. Ela é minha amiga há muito tempo e tem dito diuturnamente para mim: Vereza, eu quero pacificar a categoria, sem discriminação, sem dividir a categoria, buscar as pessoas que apresentem projetos, que apresentem propostas. A Secretaria de Cultura está aberta para todos os colegas, literalmente toda a categoria. Portanto, Carlos Vereza recebeu sim as cartas do Bebiano, do Gustavo Bebiano, que foi secretário da Presidência da República, e com certeza essas cartas são muito reveladoras, porque o Bebiano sabia muito sobre o Bolsonaro. Inclusive, ele chegou, além de ser amigo, chegou a atuar como advogado voluntário, um advogado voluntário para o Bolsonaro e sua família, principalmente para o Jair Bolsonaro. Então, tá aí com essa notícia aí do jornal O Globo, temos de fato a carta existe, diz que se tinha um dossiê também, que estava inclusive fora do país. O Gustavo Bebiano passou a se incomodar com a dimensão do ódio que o governo Bolsonaro passou a ter. E por isso que também ele falava mais desse medo do ódio que podia prejudicar o país. Certamente era isso que ele pensava. Não deixe de se inscrever no nosso canal se você ainda não se inscreveu. Ative o sininho para receber nossas novidades. E também faça os seus comentários aqui.
Indico também que vocês acessem a nossa playlist de sociologia, política, atualidades, cinema e literatura e muito mais. Até mais.